Só quem está dizendo não andeis ansiosos é quem tem o controle de tudo, é quem sabe tudo, né? Olha lá. Não andeis ansiosos pela vossa vida. No meio dessa multidão, dificilmente eu vou encontrar alguém que não tenha ansiedade. Aí ele fala pelo que é vez de comer, de beber, né? Nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Naquela época, quando Jesus disse isso, basicamente, o ser humano, ele vivia para comer e se vestir. O mundo mudou, as pessoas comem e bebem e se vestem e têm sonhos, têm projetos, né? Anseios e desejos. Hoje você pergunta para um jovem que está fazendo faculdade, o que você quer ser? Ele fala, quero ser médico, ou advogado, ou juiz, ou delegado, ou enfim, quero ingressar na política, quero fazer. E para quê? Aí ele vai dizer, não, eu quero ter qualidade de vida, eu quero proporcionar uma vida melhor para minha mãe, para meu pai, eu quero, enfim. As pessoas não são como antigamente, mas a ansiedade é a mesma. E eu não teria autoridade, na verdade eu não tenho autoridade para dizer, não andeis ansiosos, mas não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo tem autoridade. Não sou eu que estou dizendo, não andeis ansiosos. Eu poderia dizer isso também para te ajudar a ficar tranquilo, a ficar em paz, ou acreditar no improvável. Mas não sou eu não sinto que tenho autoridade para isso. Quantas vezes eu também andei ansioso. Mas quem está dizendo, não andeis ansiosos, veio a esse mundo sabendo que iria sofrer horrivelmente e acabar morto. E não viveu preocupado. Andou sobre as águas, hein? Multiplicava alimentos, tocava no cego, ou então proferia uma palavra e o cego via. Imagina as caminhadas de Jesus fazendo aquilo tudo e sabendo, ou seja, consciente de que iria sofrer as piores dores e maus tratos, iria acabar morto. Imagina nós no lugar dele, né? Você não está pensando assim, amanhã vão botar uma cruz nas minhas costas, vão me chicotear, vão me jogar numa prisão, sem ter lugar para sentar, vou ter que fazer minhas necessidades fisiológicas ali, vão me dar alguma coisa para comer, eu vou comer em cima das necessidades que eu fiz, vão esgotar meu sangue, vão me humilhar, vão cuspir no meu rosto. Não! Você está ansioso por alguma coisa, que é um desejo seu, um sonho seu, mas que se você descansar em Deus, Deus pode realizar. Jesus sabia que o pai não ia poupá-lo. Não. Algumas vezes você esteve ansioso e preocupado, como aquela mãezinha que a filhinha
a filhinha estava lá na UTI, não é isso? 7 dias. Ela estava. Você acha que aquela mãe estava ansiosa? Estava ou não? A prima veio aqui, levou a roupinha abençoada, a profecia, e o bebê está são e salvo. E a ansiedade? Acabou. Mas e Jesus? Jesus sabia que era inevitável. Jesus sabia. Teve até um momento assim que ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, minha alma está angustiada até a morte. Mas aí na hora ele falou assim: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por que ele falou isso? Porque na hora a mente dele falou: mas você veio para isso, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. É diferente do Valdemir ansioso, do Miguel ansioso. É diferente da Francelê ansiosa, enfim. A minha ansiedade, ela pode acabar com Deus ouvindo a minha oração. Mas Jesus sabia que ia sofrer, que ia morrer, e era inevitável, ele tinha que passar por isso, porque se ele não tivesse passado por isso, eu e você não estaríamos aqui há 2 horas ouvindo, 2 horas nada, comecei às 7 horas da manhã, 4 horas que eu estou aqui já, em pé, ouvindo vitórias. Jesus sabia que se ele não passasse por isso, isso não seria possível. Ele sabia que se ele não passasse por isso, um batismo desse, uma conversão em massa dessas, não seria possível, não é verdade? Como a gente viu na África. E aí ele diz assim, ele é autoridade na igreja. Ele está dizendo para nós assim: não andeis ansiosos. E se a nossa ansiedade tem origem num problema que parece insolúvel, parece irreversível, não importa, não importa. Quando ele diz não andeis ansiosos, naquela época, a ansiedade era por coisas básicas. Hoje a ansiedade, ela envolve assim grandes conflitos, digamos assim, pois o Daniel ele estava numa situação, numa ansiedade que envolvia um grande conflito, lembra de dizer? Aí ele jejuou, não foi? Ele ficou 21 dias jejuando, orando, e um dia ele estava assim, ele levantou os olhos, quem estava na frente dele? Um anjo. O brilho era extraordinário. Enquanto você está ansioso, cabisbaixo, você não vê nada. Mas quando você ora, confia e ergue os olhos, aí você vê o Deus Todo-Poderoso se apresentando e mudando a sua história. A Bíblia, ela é incrível, igreja. Eu não tenho vergonha, não. Eu às vezes, eu me vejo assim, chorando, lendo a Bíblia. Não é chorando por causa de problema, não. São revelações, sabe? Ninguém conseguia resolver. O governo,
o rei estava ansioso e passava para todo mundo a ansiedade. O Daniel entrou em oração e a coisa se resolveu. Deus mandou um anjo. Aí o diabo cercou no caminho o anjo e lutou, e aí Deus mandou um mais forte ainda, um arcanjo. Não foi? Não é mais ou menos por aí, não? Olha lá. O anjo falou assim, ó, o demônio, o príncipe do rei da Pérsia, me resistiu 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes, é isso? Veio para quê? Veio para ajudar-me. E eu obtive o anjo falando para ele, ó. Só que antes ele falou assim, não temas, Daniel, porque desde o 21º dia, desculpa, igreja, me perdoa, desde o primeiro dia, isso, o sujeito ficou 21 dias ansioso, e a coisa já tinha sido resolvida, você entende? Você entende? O sujeito ficou 21 dias ansioso, jejuando, orando, e papai, enfim, e a coisa já foi resolvida desde o primeiro dia. Eu só errei ali, isso é de propósito, tá, igreja? Isso é para você entender que as nossas ansiedades ocorrem no período em que Deus já ouviu a nossa oração. E está esperando dar o tempo dele para mandar o anjo, para mandar a resposta. Amém? Olha que coisa incrível, né? Daniel estava lá orando e jejuando, orou o primeiro, responde, Senhor, e nada, e o segundo e nada, e o terceiro e nada, e o 11º e nada, 15º e nada, 19º nada, 20º e nada. Aí ele levanta os olhos, está lá um homem gigante assim, era o anjo. Não temas, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia, olha lá, a resposta veio no primeiro dia? No 10º? No 20º? Não, no 21º, mas desde o primeiro já tinha ouvido. O que Deus está dizendo para nós? Que a gente, aquele período da ansiedade, ou seja, das dúvidas, dos questionamentos, das amarguras, sabe? Deus já ouviu. Aí Deus, Ele quer que o Valdemiro, você, isso aí é com todos nós. Deus quer que você respire e fale assim, puxa, aparentemente eu estou derrotado, só aparentemente, porque Deus já me ouviu e já mandou o seu anjo. Dito e feito. Dito e feito. O anjo falou com ele. Teve uma hora que o anjo parece que deu uma parada. Ele falou, continua falando, porque quando o Senhor fala, eu me sinto fortalecido. Você se sente fortalecido quando a gente está falando aqui para você? Aí, está vendo? Como diria o Matuto, a gente nem sema o anjo. Na verdade, Deus é quem fala. Aí ele fala, não andeis ansiosos. Ele fala assim, dá uma olhada para as aves, né? Olha lá. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem,
nem ajunta em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eu já vi umas aves tão bonitas. Você já morou no interior, já? Aqui em São Paulo a gente vê um sabiá de vez em quando cantando, mas já canta com a asa meio tombada, tanta poluição. Mas no campo assim a gente vê os pássaros cantando e louvando, é coisa linda, né? Aqueles pássaros ali não plantam, não colhem, nem ajuntam. Todo dia eles têm o sustento deles. E a Bíblia diz que é Deus quem os sustenta. Ó. Você não vê pássaro arrancando a pena de ansiedade, de desespero, porque os filhotinhos estão no ninho e não tem nada. Eles dão um sobrevoo assim, Deus já mostra. Tem uma minhoquinha ali, um insetozinho ali, tem uma fruta colar. E aí Jesus pergunta, vocês não valem muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou à sua estatura? É verdade, você tem alguma coisa no seu corpo que você não está satisfeito. Pode ser o nariz, que é meio chatado. Pode ser o cabelo. Pode ser a altura. Esse não é o meu problema. Mas eu só sei que ninguém pode mudar essas coisas. Traduzindo, a ansiedade é vã, é inútil, é nociva, ela maltrata a mim, a você, ela judia de nós. Não vale a pena ter ansiedade, o que vale a pena é crer e esperar em Deus. Amém? Você resolveu o que com a ansiedade? Um côvado. Um côvado dá o quê? 45 centímetros, mais ou menos. Você consegue acrescentar um côvado à sua estatura? Não. Ninguém consegue acrescentar nada. Mas Deus faz todas as coisas, diz a Bíblia. Está escrito isso. Está escrito, você não sabe como são formados os ossos da criança no ventre da mulher grávida? Assim também não sabes as obras de Deus que faz o que, igreja? O que ele faz, igreja? 30%? 50%? 90%? Todas as coisas. Olha que eu e você já achamos, isso aí foi eu que fiz. Fez nada. A velhinha lá estava certa, quando o sujeito falou, foi o diabo, falou, foi nada. Quando Deus fala, não foi o diabo não. Que velhinha cheia de fé, hein? Que legal, né? Às vezes a gente acha que fez alguma coisa. Mas não, Deus é quem faz o quê, igreja? Minha garganta está cansada, igreja. Estou tomando um chazinho aqui. Aí, olha o que diz. Ah, você ainda está lá, filho? Eu achei que você estava lá mesmo, que eu percebi um negócio ali de ser meia pela manhã, tal coisa. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Eu já vi gente bem vestida e com roupas lindas, mas igual as flores, igual os lírios. Deus é tremendo, né? Tem gente que quer imitar a natureza, só que não consegue, né? Não consegue. E Deus, Ele quer só ter liberdade. Os lírios, as flores, eles não impedem de Deus agir na vida deles, e nem os pássaros. Você entende? Eu e você, com a nossa ansiedade e preocupações e rebeldia e pecados, enfim, sentimentos nocivos, impedimos Deus de ter liberdade. Deus, Ele quer ter liberdade na nossa vida. É muito difícil, mas se a gente deixar a porta aberta para Ele, o tempo inteiro, Ele então vai fazer coisas assim que vão assustar as pessoas, sabe? Ah, mas quem sou eu? Não, isso aí é outra história. Ninguém de nós é nada. Deus não está cobrando que eu e você venhamos apresentar alguma qualificação, tá? Ou que tenhamos recursos próprios. Ele sabe, ele nos fez assim. Ele nos fez desse jeito. Ele fez o homem, e a primeira coisa que ele fez foi plantar um jardim para o homem. Normalmente, isso aí seria o homem que teria que plantar, mas ele plantou. Aí ele falou para o homem, você para viver, você tem que proceder assim. Se você não proceder assim, você vai morrer. Aí o homem desobedeceu e aconteceu? Morreu. E morre até hoje. Não todos. Aí ele mandou Jesus, o Cristo, que não andou ansioso, que conseguiu submeter-se ao Pai, foi obediente até a morte de cruz, diz a palavra, para que quebrasse a maldição do Adão. O Adão trouxe a morte. E a chave da morte esteve por muito tempo com o diabo. Você sabia disso? Jesus pagou um preço altíssimo, tomou a chave da morte e estabeleceu que quem viver na confiança dele não vai morrer mais, vai viver eternamente. Adão condenou a humanidade. Você sabia disso? E Cristo Jesus absolveu a humanidade. Só que a humanidade não entende isso. Os homens batem no peito e batem de frente com Deus e perseguem a obra e falam um monte de besteira. E homens cultos, paradoxalmente, esses que julgam ser cultos são os mais ignorantes em relação às coisas de Deus. Não se submetem a Deus, então não tem a revelação de Deus. Adão trouxe a morte, a maldição. O diabo pegou a chave. Olha o que tem em Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Nenhuma, é? Nenhuma. Eu preguei um dia desses sobre isso. Acho que foi lá na África, não foi? Nenhuma condenação há para os que estão. A palavra, a expressão nenhuma condenação, é que condenação não é tudo igual, não. Né? Tem pessoas aqui que entendem melhor do que eu, mas há criminosos e criminosos. Uns são condenados por mais tempo, outros menos tempo, né? Tem até condenação em alguns países de prisão perpétua ou de pena de morte. Eu estou falando da justiça, mas vamos falar do mundo espiritual. As pessoas são condenadas todos os dias a penas que elas mesmas criam. Quando você deixa de dar liberdade a Jesus, você se condena a alguma coisa. Tem gente que está sofrendo com uma depressão já há muito tempo, ou seja, é um tipo de condenação. O outro está sofrendo com um problema crônico na sua vida econômica, o outro familiar e assim vai, sentimental. São condenações assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, de reclusão. Tem gente que está presa a um problema e isso provoca ansiedade. Você não tem qualidade de vida, você não vive. E a palavra diz: agora, pois, já. Quantas condenações? Nenhuma. Mas para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Vem cá. Já sei, vocês são do fã-clube do Valdemiro e estavam com saudade porque o Valdemiro estava fazendo uma turnê lá na África de rock and roll. Eu tenho cara de roqueiro, não, né? Sertanejo. E vocês vieram me ver, é isso? Não, claro que não. Vocês vieram, sabe por quê? Vocês são de Jesus, são de Deus. Deus está dizendo, saia daqui hoje, sem ansiedade, porque não há condenação para você. Você veio, quem já leu na Bíblia que Jesus é o nosso advogado? Você veio hoje, doutor, puxa aí, vê se tem algum problema aí, algum BO. Advogado, não, está limpo. Sua ficha está limpa. Hein? Eu estou falando de coisas espirituais, então, nenhuma condenação há. Não que eu e você não cometamos infrações, é que foi pago um preço muito alto. Se você não abrir mão de Cristo, você terá sim qualidade de vida, você viverá assim eternamente, você será vencedor, vencedora. Na verdade, mais que isso. Aí, lá embaixo ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Olha que coisa interessante, igreja. Eu estou resumindo um pouco da igreja, eu estou muito cansado, igreja. Me perdoa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino
e a sua, e algumas coisas todas as coisas vos serão a razão da sua ansiedade, a origem. Vê se não está incluso aí, ó. Buscai o reino de Deus e a sua. Coloca no primeiro lugar, vai. Buscai, pois, em primeiro o quê, igreja? Sugere alguma coisa? Sim. Ele falasse assim, ó, buscai o reino de Deus, né? Ponto. Mas ele falou em primeiro lugar. Aí ele deu liberdade para eu buscar outras coisas depois do reino de Deus. Quem entendeu isso aí? Ele está dizendo, você pode prosperar, Valdemiro, mas primeiro o reino. Você pode ter saúde, Valdemiro, mas primeiro o reino. Você pode vencer a sua demanda, mas primeiro o reino. Amém? Rapaz, como a Bíblia é rica, hein, igreja? Que coisa linda, né? Deus está falando assim, ó, eu não quero que você seja miserável, doente, derrotado, mas prioriza o reino de Deus e a sua justiça. O reino é de quem mesmo, igreja? Deus está falando assim, eu não posso ficar num plano secundário. Eu não posso vir depois da casa própria que você tem. A mulher, vocês conhecem, ela não tem um livro meu que fala de uma mulher que, e foi em tudo que a igreja era só o marido. Chegava na igreja, o marido. Acabava a reunião, falava com o pastor, o marido. Aí veio falar comigo aqui. Eu já fui em tudo que é igreja. Essa é a última porta. Eu falei, geralmente é a última mesmo. O que a senhora quer? Meu marido. Por que Deus não libertou meu marido? Eu falei, não. Seu marido não vai se libertar, não. Como assim? Não, a não ser que a senhora busque a Deus. Mas eu estou fazendo isso. Eu falei, não. A senhora está buscando o marido. A senhora só vem... Me diga uma coisa, por que a senhora foi na igreja A? Eu falei o nome para ela, não posso falar aqui, esses caras já cortaram os fios da minha... Esses caras sabotaram a minha reunião lá em Moçambique, só que Deus fez maravilhas, Eu falei, por que a senhora foi na tal igreja? Por causa do meu marido. E na outra? Por causa do meu marido. E na outra? E aqui? Por causa do meu marido. Eu falei, então, esquece o marido. Você vai vir aqui por causa de Deus e seu marido vai estar aqui com a senhora. Batata. Dito e feito. Ela estava buscando o reino de Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar, o que, igreja? E o seu sonho? Não. Todas. Igreja, eu tenho uma lista grande de pedidos para eu fazer, e você?